Olá, meus queridos e amados irmãos. Eh, Hoje vim aqui falar para vocês sobre um tema que eu tenho visto muita gente comentar, muita gente falar, que é o fim dos tempos, a escatologia, né? O fim dos tempos e tal. Então, principalmente quando acontece fenômenos climáticos, como a gente tem visto aí no Rio Grande do Sul, aí para fora, guerras, né, rumores de guerra, de rumores de guerra mundial, terceira guerra mundial. A gente vê aí várias especulações, né, sobre guerra, sobre fim do mundo, e catástrofe, e aquecimento global, uma série de questionamentos que surgem, né? E a gente vê muitos religiosos também tentando dar uma resposta teológica para tudo isso que acontece, né? E não é de hoje que isso acontece, né? Eu desde criança sempre ouvi falar, olha, o fim dos tempos está chegando. Qualquer coisinha que aconteça, aconteceu uma chuvarada lá no céu, é o fim do mundo, meu Deus. Aconteceu um deslizamento de terra, meu Deus, é o fim do mundo. Olha, o mar invadiu lá, deu uma ressaca, invadiu lugares. Nossa, é o fim do mundo. Deu um terremoto, é o fim do mundo. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E aí tem uma linha do protestantismo que vem com papo de arrebatamento. É o arrebatamento. Jesus está voltando, ele vai voltar, né? E vai vir tanta coisa e blá blá blá. Então a gente vê muitas dessas coisas por aí. E aí é o seguinte, nós que somos cristãos católicos, nós que estamos na Santa Igreja do Senhor Jesus, a igreja ensina sobre o fim dos tempos, né? A igreja é muito clara, né? A igreja não fica como tem muita gente que adora esses temas de fim do mundo, porque daí começa a colocar medo nas pessoas, começam a oprimir as pessoas. Olha, vai servir a Deus, olha, vai para a igreja, porque o fim do mundo, porque Jesus está voltando. E as pessoas com medo às vezes vão, mas depois passa, porque o medo é um sentimento. E o sentimento, ele é passageiro. O sentimento, eles vêm e vai. As emoções, elas vêm e vão o tempo todo, né? Agora, a fé não. A fé verdadeira, a fé, ela permanece. Quando você crê naquilo que a Sagrada Escritura diz, aquilo que a tradição diz, aquilo que a Santa Igreja ensina, e você crê e tem isso claro na sua mente, no seu coração, então você fica tranquilo, você fica seguro porque você sabe, né? Então você acaba aquietando o seu coração e você acredita e você vive conforme a sua fé. Agora, essas questões aí eu já vi muita gente, muita igreja, falar cada bobagem, marca data para a vinda de Jesus, e Jesus não vem. Jesus vai vir em 2000, Jesus vai vir em 2012, e uma série de coisas. Igrejas e seitas que se formaram através dessas mentiras de marcar data para a vinda de Jesus. E tem slogan de igreja que é, olha, o fim do mundo, Jesus está voltando, eles só falam sobre isso o tempo todo, né? E, e claro, tem que se falar sobre o final dos tempos? Tem, a Bíblia ensina, sim, Jesus ensinou, no seu evangelho ensinou, a Santa Igreja deixa essa doutrina bem clara para nós, sim, mas nós temos que entender que se estamos em Cristo vivendo a nossa fé, então nós temos que descansar no Senhor. Por quê?
E aí eu vi agora, né, vários falando sobre arrebatamento, que Jesus vai vir, vai acontecer uma destruição. Gente, pelo amor de Deus, essa doutrina do arrebatamento, que é uma doutrina. Se você ainda não viu o meu vídeo, que eu comentei um pouco sobre arrebatamento, vai aí no meu canal, tem um vídeo sobre arrebatamento, que eu comentei alguma coisa. É uma doutrina recente, né, que foi inventada lá por Nelson Darby, eu acho que é esse o nome dele, que inventou essa doutrina de Jesus vai vir escondido, vai sumir com alguns poucos religiosos, e aí vai ficar só a roupa, vai acontecer uma tragédia e coisa. E ele sabe tudo que vai acontecer, tintim por tintim, assim como se fosse um. Tudo já descrito. Ele sabe mais até. Porque quando foram perguntar para o Senhor como será o final dos tempos e tal, Jesus disse: "Ó, essas coisas vocês não precisam saber agora, entendeu? Vocês só precisam saber que eu vou voltar, né? Que eu vou voltar. E Jesus deixou muito bem claro sobre algumas questões do fim dos tempos, mas não falou dia, não falou hora, para não ficar preocupado com essas coisas. Se preocupem em evangelizar, em viver a minha palavra, o amor, em viver a unidade, em comungar, em estar em comunhão comigo. Se preocupem com isso. Vocês fazendo isso, vocês podem ficar em paz, que quando eu voltar, eu vou receber vocês e vai ser uma alegria só. Mas essas pessoas que vêm com esses discursos escatológicos e de fim do mundo, não pode ver uma catástrofe, que nem lá no Rio Grande do Sul, o fim do mundo, Jesus está voltando e blá blá blá, e começa a terrorizar as pessoas. É claro que muitas pessoas amedrontadas acabam aderindo a essas seitas aí que pressionam e colocam pânico na mente das pessoas. É uma pena. Nós cremos sim que Jesus Cristo vai voltar. Ele veio. Nós cremos que nós já estamos no fim dos tempos. Quando Jesus se encarna no ventre da Virgem Maria e ele vem a este mundo para nos salvar, para salvar a humanidade, a abrir o caminho para o céu, quando ele vem para reconciliar o homem com Deus, então ele ali inaugura o começo da igreja, do seu reinado, mas também inaugura o fim dos tempos. Tanto é que você vai ver lá nos evangelhos, os evangelistas achavam que já era o final dos tempos. Eles já achavam que, olha, eu acho que nós nem vamos, alguns vão estar vivos e Jesus vai vir. Né? Eles achavam que Jesus ia vir por ali, por aquela época ali já deles, mas nós já se passou 2024 anos e Jesus ainda não veio. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? O tempo de Deus não é contado cronologicamente como o nosso tempo. O tempo de Deus é outro. Deus é eterno, Deus é grandioso, a sua misericórdia é grandiosa. Então, Jesus vai voltar, sim, para consumar os tempos, para consumar a sua obra. Ou seja, por quê? Jesus reina, mas ele reina onde? Na sua igreja. Ele reina na sua igreja, mas ele ainda não reina em todas as coisas deste mundo. Ele não reina ainda em todas as coisas desse mundo. Ele reina na sua igreja. Jesus, então, como esse reinado ainda não se consumou, ele só vai se consumar quando ele voltar e julgar os vivos e os mortos. Aí aqueles que estiverem em Cristo salvos, eles reinarão para sempre com Cristo e o seu reinado não terá fim. Mas por enquanto, o reinado dele está somente na igreja. As outras coisas ele não reina. As outras coisas estão aí. Muitas são regidas até pelo inimigo, por Satanás. Muitas são regidas por tantas outras coisas. Mas Deus ainda não reina. Deus ainda não é o centro nem a prioridade de muitas pessoas e de muitas coisas. Então, Jesus virá sim. Ele virá.
Ele virá nas nuvens, todo olho verá, ele virá como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, ou seja, um relâmpago dá aquele clarão, todo mundo enxerga, né? Logo depois vem aquela trovoada forte. Então, virá e vai de um ponto a outro, todos verão. Ele virá, né, para julgar. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ele virá para separar o joio do trigo. Ele virá para separar os cabritos das ovelhas. Ele virá para julgar cada um segundo as suas obras. Tá vendo? Tem muita gente que acha que não, que as obras não são importantes, você só precisa crer, só levantar a mãozinha e aceitar Jesus. Não, não, meu amigo. Você precisa crer, precisa ter fé, sim, porque a fé é uma resposta à graça de Deus. Deus vem com a sua graça, te mostra a verdade, você abre os olhos, enxerga a verdade, você diz, eu quero essa verdade. Então você abraça a verdade, a fé, através da fé, que é uma resposta à graça de Deus, e começa a ter boas obras conforme você vai vivendo na graça de Deus. Então você começa a viver as boas obras e naquele dia será cobrado tudo que a gente fizer. Tudo que a gente fizer será julgado, será passado pelo fogo, como diz a palavra de Deus. Então, Jesus dará a cada um segundo as suas obras. A morte é o fim da vida terrena, mas a morte, quando chega para a pessoa, a vida terrena acaba, mas começa a vida eterna, porque a vida não se acaba. E a vida eterna, quando a pessoa morre, ela já vai para um julgamento particular. Você já vai ali se encontrar com Deus, ali você vai ser julgado por Deus. Esse julgamento particular você vai receber conforme as suas obras, o que você fez de bom e o que você fez de mal. Então, e não existe reencarnação, você não volta, não tem segunda chance, não. A chance que Deus nos dá é enquanto temos vida aqui na Terra. Enquanto nós temos vida aqui na Terra, nós podemos responder à graça de Deus, favoravelmente ou negativamente. Você pode abraçar a graça de Deus, receber a graça de Deus e viver na graça de Deus e se tornar amigo de Deus em Cristo. Ou você pode rejeitar a graça de Deus, não querer saber de Deus, de Jesus, da salvação, e viver de acordo com a sua vontade, ao seu bel prazer, e naquele dia você será julgado por isso. Então, não aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois do juízo. Então, não tem reencarnação, não existe, isso não faz parte da fé cristã, isso é de outra religião. Então, amados, nós não devemos estar preocupados com a vinda de Jesus, com o fim dos tempos. Por quê? Nós temos que estar preocupados com a nossa vida espiritual. Como é que eu estou diante de Deus? Como é que eu estou vivendo a minha fé? Como é que eu estou respondendo à graça de Deus? Eu estou amando, eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu estou em comunhão com a Santa Igreja. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Eu tenho vivido, buscado a santidade, eu tenho amado os meus irmãos. Então, essa deve ser a nossa preocupação, de viver conforme a palavra de Deus, conforme os seus mandamentos. E não se preocupar com datas, com vinda de Jesus, com catástrofe, as coisas. Porque se a catástrofe vir ou não vir, eu vou morrer. Independente de qualquer coisa, vai chegar um dia que eu vou partir dessa terra. Pode ser uma catástrofe, pode ser um acidente, pode ser uma morte súbita, pode ser dormindo, pode ser em qualquer lugar. Então, nós temos que estar preparados, nós temos que estar buscando, vigiando, buscando ao Senhor, porque nossa vida terrena aqui na terra tem um limite, tem um prazo. Então, eu devo, no tempo que Deus permitiu de eu viver, buscar ao Senhor e me santificar, me preparar para ir morar com Ele para sempre, na eternidade. Então, amados,
nós devemos estar preocupados com a gente. Se preocupe com você, se preocupe com a sua alma, se preocupe com a alma dos seus familiares, do seu cônjuge, seja sua esposa, seja seu esposo, seus filhos. Se preocupe com isso. E as outras coisas, você reze, você interceda a Deus, você procure reparar na medida que você puder. Mas entregando sempre nas mãos de Deus. O futuro a Deus pertence. Então, após a morte, tem um juízo particular. Você vai ter esse encontro com Deus ali e você vai ser julgado e retribuído segundo as suas obras. As obras são importantes, as obras, por isso nós devemos nos santificar, nós devemos fazer o bem, nós devemos estender a mão, nós devemos acolher, nós devemos amar, nós devemos perdoar, nós devemos estar na dinâmica do evangelho, da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus falou que naquele dia ele vai separar os cabritos das ovelhas, ele vai dizer, vai chegar gente lá que vai dizer: ah, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu falei em língua, eu fiz isso, eu fiz aquilo, curas, milagres. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Fizeram tanta coisa, eu não conheço vocês. E tem um outro grupo lá que Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Por quê? Porque eu não tive fome, me deste de beber, de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando tive frio, me agasalhaste. Quando tive preso, me visitaste. Né? Ou seja, você amou, você ajudou, você socorreu, né? Você pregou o evangelho de Cristo, né? Você orou, você consagrou, você vigiou, você viveu uma vida de santidade, porque a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Você buscou a Deus. Sem santidade ninguém virá a Deus, você buscou a santidade, né? Você buscou socorrer o órfão, a viúva. Então, as obras são importantes também. A fé e obras são unidas no mistério da nossa salvação. Então, o reino de Deus, o reino de Deus se dará e será pleno quando vier o fim de todas as coisas. Nós lá no credo, nós falamos, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos. Nós cremos na ressurreição da carne. Nós cremos na vida eterna. Então, haverá sim um fim dos tempos, em que tudo, quando vier o juízo, Jesus julgará. Aí haverá um julgamento universal, onde ele vai julgar todas as coisas. E os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. Nosso corpo se unirá à nossa alma. Aqueles que já estiverem no céu, só de alma, o seu corpo vai ressuscitar glorioso. E haverá um encontro de alma com corpo. E seremos transformados num corpo glorioso, incorruptível. E ali sim começará o reinado pleno de Cristo, onde nós vamos reinar junto com Cristo e o seu reino não terá fim. Haverá um novo céu e uma nova terra, sim. Deus vai restaurar tudo, vai renovar toda a face da terra, todo o universo será renovado, será transformado, glorificado, e ali Deus vai reinar para sempre. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, essa é a nossa escatologia, essa é a beleza da nossa fé católica. É maravilhoso, é lindo ser católico. Então, amados, nós, os justos, vamos com Cristo para sempre, glorificados em corpo e alma, e com todo o universo transformado, renovado, iremos estar para sempre com o Senhor. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Fiquemos firmes nessa fé, permanecemos com o nosso Senhor Jesus, vivendo a fé e praticando as boas obras que Ele nos ensina, que Ele nos pede, porque Ele tem cuidado de nós. O seu Espírito Santo está conosco, nos santificando, nos renovando, nos fazendo a cada dia melhores, a cada dia nos unindo mais a Cristo. Isso é maravilhoso, que coisa gloriosa.
Amados, ficamos com essa pequena catequese, com esse pequeno compartilhamento da nossa fé. Que Deus os abençoe, amados. Fique com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.